Palmeiras está apresentando o Paulinho. Tá, achei estranho, Dandé. Não, mas eu vou, pô. Você tá indo? E ando de bicicleta aí. Mas o Paulinho está sendo apresentado oficialmente com entrevista coletiva do novo atacante do Verdão. Primeiro de tudo, né, expor minha alegria, minha felicidade de estar vestindo essa camisa que é tão pesada, que é tão grande, né, no futebol brasileiro e no futebol mundial. Cara, como a Leila falou, o Palmeiras tentou a minha contratação umas 3 vezes, né, e por questões de oportunidades, né, não aconteceu naqueles momentos. E acredito que no momento certo, né, nesse ano de 2025, aconteceu e já foi depositada toda a confiança, né, do clube, do staff, da presidente, no meu futebol, né, no que eu posso entregar. Já conversei com a Abel, né, antes mesmo da gente oficializar tudo, a gente já tinha conversado, ele me ligou, né, demonstrou toda a sua confiança, né, no meu futebol, que queria contar comigo, né, e eu com certeza fiquei muito feliz, né, porque, querendo ou não, é um reconhecimento, né, de um grande treinador, né, que está num grande clube, que construiu uma história aqui maravilhosa, e eu quero fazer parte disso, estou aqui para isso, né, e me sinto muito honrado, muito feliz de estar fazendo parte desse projeto do Palmeiras. Paulinho, Nicolete da ESPN, tudo bem? Nesses 2 anos, acho que você viveu o seu ponto alto da carreira, principalmente na artilharia. Você fez 50 gols nesses 2 anos pelo Atlético. Queria saber o que mudou aí, né, nesses 2 anos que você virou homem-gol, goleador. Foi o futebol brasileiro, a fase, posição, e se você pode ser esse homem-gol no Palmeiras também, sendo até um camisa 9, jogando nessa função, uma função que o Palmeiras está procurando aí há muito tempo. Com certeza. Eu acho que um dos fatores principais, né, da minha mudança em termos de números, né, em termos de números tanto de gols, de assistências, número de jogadas, foi a posição. Quando eu voltei para o Brasil em final de 2022 para 2023, eu peguei um treinador que era o Eduardo Cudê, onde ele queria contar comigo no ataque, né, mais ou menos como um 9, como um segundo atacante. E eu já tinha jogado outras vezes, né, antes disso, tinha apresentado também bons números, mas foi a partir dali que efetivamente eu comecei a jogar como um atacante. E facilitou muito o meu jogo pelas minhas características, como, né, a potência, a velocidade, a facilidade de atacar os espaços. Com certeza hoje é a posição que eu mais me sinto confortável para jogar, né, que é mais perto da última linha. Não especificamente como um 9, como um centroavante, como as pessoas acham, mas como um atacante mesmo, né, com liberdade, que possa cair para os 2 lados. Atacar a última linha, enfim, está sempre em busca do gol, finalizando. Eu acho que o Abel tem todas as maneiras, as formas de poder me utilizar, né? Já joguei muito como ponta também, mas o Abel tem uma capacidade imensa de ler o jogador e saber, né, qual o lugar correto para ele no time. Então eu vou estar disposto a ajudar o Palmeiras em qualquer posição. Boa tarde, Paulinho. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Queria que você falasse um pouquinho do que você espera em termos de melhora da sua lesão. Porque na temporada passada você praticamente jogou o ano todo machucado. Uhum. O quanto essa lesão te limitou na temporada passada? Era uma limitação de movimento, de mudança de direção? Era uma limitação muito mais de dor para conseguir tomar decisões? Quais eram as limitações que essa lesão te impôs por tanto tempo? E o que você espera, depois desse tratamento, recuperar para voltar a ser o Paulinho que joga tranquilo, que joga sem grandes restrições? Ano passado eu comecei o ano muito bem, em termos físicos. Logo no começo do ano, ali em março, mais ou menos, eu tive um choque no treinamento, onde magoou a estrutura óssea da minha canela. Só que passou o tempo, né? Passou ali 1 mês e meio, 2 meses, e de boa, e eu comecei a sentir uma dor, né? Ali por volta de maio, quase junho. E a partir dali, a cada semana que foi passando, a cada vez que eu treinava, jogava,
a dor aumentava. E os médicos já estavam me alertando que provavelmente poderia ser uma fratura por estresse. Só que, mesmo eu estando com essa fratura e com um pouco de dor nesse primeiro momento, eu ainda conseguia jogar, conseguia treinar. Só que chegou um momento que ficou insuportável, onde a gente teve que começar a entrar com injeções. E a partir dali eu não conseguia mais jogar sem injeção, era algo impossível. Não conseguia treinar também, fui tirado praticamente de todos os treinamentos, só treinava véspera de jogo. Né? Isso acabou, né, caindo um pouco o meu rendimento na forma de física. Né? Não digo na parte técnica, porque mesmo assim eu ainda consegui enumerar. Né? Na minha opinião, né, para um ano que eu tive quase todo machucado, eu tive bons números. Poucos jogos referente ao que o elenco todo jogou. E me atrapalhou muito quando chegou no final da temporada, porque já estava insuportável e a gente estava avançando ali nas competições, né? E aquela cobrança de você ter que estar em campo para jogar. Enfim, com certeza foi algo que me prejudicou muito no ano, mas já estou operado, né? Já estou muito melhor, hoje não sinto dor nenhuma. Né? Só nesse primeiro momento, nessas primeiras 8 semanas, a gente teve que respeitar um processo de cicatrização do osso, né? Por a gente ter feito um enxerto. Mas essa semana eu fiz um exame onde me deu um aval para avançar significantemente na recuperação. E não tenho um prazo específico para jogar, mas avançou muito a recuperação, né? E acredito que em breve eu já vou estar no campo. Paulinho aqui, sou Diego Iwata da Trivela. Primeiramente, né, que Oxóssi e Exu abram seus caminhos aqui no Palmeiras. Você é um cara que sempre falou muito da sua fé. Você é um cara também que não tem... Você é um cara que assim, vive a vida, você sai à noite, você vive a vida e tem muita personalidade e nunca deixou que outras coisas afetassem. Né? Eu queria falar um pouquinho dessa sua personalidade, dessa sua vontade de se impor, porque a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, a gente vive... o Palmeiras é um clube com uma torcida muito conservadora, né? E tem muita cobrança, e eu percebo que você é um cara que o futebol é uma parte muito importante da sua vida, da sua profissão, mas você faz questão de se colocar como um indivíduo, um cidadão, uma pessoa. Uhum. Como é que você desenvolveu essa sua personalidade? Isso é desde sempre, algo que você aprendeu? Como é que você se tornou o Paulinho pessoa física também, não só a pessoa atleta? Muito obrigado. Primeiro, Laroie, né? O que Aro, muito obrigado pelas palavras. Cara, eu tive um suporte familiar, né? Onde minha família que está aqui sempre estiveram do meu lado, sempre me informaram muito bem, né? Eu tive uma educação muito boa, enfim, onde me formou como homem, como cidadão, e além de atleta, como você falou, eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa, acho que todos nós aqui temos opiniões, temos segmentos fora do futebol. Enfim, eu tento viver minha vida da forma mais leve possível, né, fazendo aquilo que eu amo, que é primeiramente jogando futebol, estando com a minha família e vivendo tudo aquilo que eu gosto de viver, né, da forma mais natural possível. Paulinho, boa tarde. Luiz Bradfish do Nosso Palestra. Você comentou que essa foi a terceira investida que o Palmeiras fez para tentar te contratar. Eu queria entender o que mudou em relação às anteriores e se o Super Mundial foi algo que pesou nessa sua decisão para vir para o Palmeiras. Bom, a primeira vez que o Palmeiras se interessou por mim foi na Olimpíada de 2021, né? Era para ser em 2020, foi em 2021, onde a gente fez a preparação aqui no CT do Palmeiras, antes de viajar para a Sérvia e depois Japão. E na época eu lembro que um dos jogadores do Palmeiras, que eu jogava na época, me chamou, né? E aqui no CT, e o próprio Paulo, que hoje está no América do México, trabalhava aqui na época, era treinador, se eu não me engano, do Sub-20. Ele também chegou em mim e falou que o Palmeiras estava muito interessado na minha contratação, né, que a estrutura era muito boa, que era o clube ideal para eu poder vir e tudo mais. Só que na época eu estava voltando de uma lesão muito grave, que é o LCA. Eu tinha ficado quase um ano parado na Alemanha e estava me recuperando ao máximo para poder estar disposto
a jogar a Olimpíada, onde o André Jardine contou comigo. E eu falei para eles que na época eu não podia, né, sair daquela forma do Bayern, porque eu precisava jogar uma temporada firme na Alemanha, e depois a gente poderia voltar a conversar. Acabou que eu joguei, né, a temporada 21-22, né, foi muito boa para mim. E quando chegou no final da temporada de 22, já começou a chegar perto do final do meu contrato com o Bayern. E assim, apareceu muitos clubes interessados, tanto da Europa quanto do Brasil. Mas o meu desejo maior era voltar ao Brasil, para poder recuperar todo o meu prazer, minha vontade de jogar futebol, né, minha vontade de acordar de manhã todo dia para sair para treinar, que eu já não estava tendo mais esse prazer na Alemanha. E apareceu alguns clubes e o Palmeiras foi um deles. Só que o Palmeiras foi o primeiro Atlético no momento, e eu já estava meio que apalavrado, né, com o diretor na época, que era o Rodrigo Caetano. Mas eu e toda a minha família, meu empresário, a gente ficou muito feliz na época com o interesse do Palmeiras, porque também era um clube maravilhoso para eu poder vir, mas foi mais questão de oportunidade mesmo, né, e acredito que aconteceu no momento certo, né, e eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito bem, tá aí o Paulinho se apresentando oficialmente na academia, no Palmeiras. Ô Calan, Palmeiras é agressivo no mercado, né? Porque é uma contratação de impacto, Paulinho. Eu não sei se é agressivo. Eu acho que foi uma grande contratação, a maior, se a gente olhar aqui dentro do Brasil em si, né? Em trocas de clube. Mas, inclusive, é uma reclamação da torcida. Eu acho que o Palmeiras ainda precisa de algumas peças importantes em si para competir, né? Para ter mais opção. Falta um zagueiro, ao meu ver, né? Porque a gente viu o Rei sair, uma peça que chamou muita atenção na temporada passada. O Zé Rafael saiu, então precisa também de um segundo volante, do nível do Zé, e falta um centroavante. E aí, onde o Paulinho vai encaixar é a grande questão em si, né? Até estava prestando atenção na entrevista dele, que ele comenta sobre ele gostar de jogar, prefere jogar mais por dentro em si, mas que já jogou de ponta e tudo. O lado esquerdo do Palmeiras hoje é um problema, é um lado que não produz como já produziu. A gente pode imaginar também que pode ser a ausência do Piquerez, né, que está voltando de lesão, já tá voltando a atuar, mas ele perdeu o final do ano ali, porque o Felipe Anderson não conseguiu ainda encaixar, tem problemas com lesões de fato. O Rômulo vem sendo testado ali pelo lado esquerdo como um meia ponta em si, que é a característica mais dele por ali. O Luiz também já jogou por aquele lado esquerdo. O Dudu, ano passado, tentou fazer aquele lado esquerdo, mas é um problema em si do Palmeiras do lado esquerdo e também o jogador que vai colocar a bola para dentro. Mas o Paulinho é um grande jogador. Para mim, me arrisco a dizer que... Me arrisco não, falo com certeza que dentro do Brasil em si foi a melhor contratação do Palmeiras. Essa é a grande verdade. Um jogador que é diferente. Espero que ele consiga o mais rápido possível estar 100% para contribuir, né? Sobretudo na questão da criação, na ofensividade da equipe do Palmeiras, que é uma necessidade hoje. Não de hoje em si, mas da reta final da temporada passada. Quando o jogador dá uma declaração dessa, o Conrado, dizendo que prefere jogar pelo meio, cria um problema pro treinador? Porque se o Abel estiver pensando ele pelas pontas? Ele mandou o recado. Ele está certíssimo. Eu falo disso aqui há muito tempo, que eu me acompanho na seleção. O Brasil, historicamente, tem jogadores que são segundos atacantes. O cara não é ponta e não é centroavante para jogar sozinho em 4-3-3. Em algum momento aí... Todos os técnicos jogam no 4-2-3-1, 4-2, já está no automático. Eu comento base aqui, eu pego o meu caderninho lá que tem as escalações, todo mundo no 4-2-3-1. Né? Faz um mal danado. Não que seja errado jogar no 4-2-3-1 ou 4-3-3, mas tem jogadores, o Paulinho quando apareceu, eu não tenho nenhuma dúvida que ele não deu certo na Alemanha, porque ele chega lá e bota ele de ponta. Ele não é ponta. Porque ele não tem essa característica pelo lado, dando drible, fazendo cruzamento. Ele é rápido, ele é esperto, como ele falou ali, ele gosta de atacar a linha, ele gosta de chegar na cara do gol, mas ele vem buscar também, ele é rápido, ele faz tabela ali por dentro, que é o lugar mais difícil de jogar, gente. Mais difícil de jogar é por dentro. Mais fácil é aberto. Claro que tem ótimos jogadores que jogam aberto, mas lá ninguém faz gol. Ninguém vai fazer gol lá grudado na bandeirinha. Lá é muito longe, você pode criar uma jogada de gol. Então, por dentro é mais difícil, mas quando você tem chance, você está na cara do gol para fazer. Então, o Paulinho é um segundo atacante. Ele deixou claro ali. Como o Abel vai usar, a gente não sabe. O Filipão, quando chegou no Galo, todo mundo lembra, ele ficou ali 9 jogos sem vencer. Chegou, Paulinho, ponto esquerdo. Paulinho, ponto esquerdo. Quando ele botou o Paulinho junto com o Hulk, a resposta veio de forma imediata. O Paulinho é um segundo atacante, como a gente teve Bebeto, como a gente teve aqui, a gente pode falar do Paulo Nunes, que senta aqui, são vários.
Os caras que não são centroavante para jogar sozinho e não são rápidos o suficiente, ou sei lá, não tem a qualidade para jogar aberto na ponta. O Paulinho é um segundo atacante, é a melhor forma dele ser utilizado no Palmeiras. E aí, PC, onde bota o Paulinho nesse time do Palmeiras? Eu sempre entendo que o jogador tem que ser colocado na posição onde ele se sente mais à vontade. Mas isso não é um capricho para com o jogador, é porque se ele se sente mais à vontade, é porque ele vai, naquela posição, poder ser mais produtivo para a equipe. Muitas vezes, eu entendo que os técnicos se perdem porque o técnico fica refém da sua ideia. Então, entre a ideia que ele tem e o que o jogador pode fazer, ele acaba optando pela inicial, que é a ideia que eu tenho. Então, quando eu olho para o Conrado, eu vejo o Conrado jogando aberto. Só que o Conrado é um atacante, se fôssemos voltar a uma outra época do futebol, que você tinha ponta direita, centroavante, ponta de lança e ponta esquerda. Seria o chamado ponta de lança. Sim. Porque você tem um centroavante aqui e esse ponta de lança. O ponta de lança, ele nunca jogou como um ponta de esquerda ou direita. Ele era um jogador, ele poderia até, porque geralmente são jogadores muito talentosos, com uma compreensão refinada do jogo. Ele pode cair pelos lados do campo, isso aí não tem problema algum, como o Paulinho é capaz de fazer isso. Mas originalmente, ele é um atacante que atua por dentro. Acho que o Abel vai fazer assim. O grande desafio é sim, vamos pensar, a formação ofensiva desse Palmeiras. Se por acaso ele colocar o Paulinho como esse segundo atacante, quem será o primeiro atacante? É isso que o Palmeiras ainda busca. Dá para dar um exemplo do próprio Palmeiras. A arrancada do Palmeiras para o título na temporada retrasada, o Endrick primeiro era banco, claro que ele era jovem, normal, aí o Palmeiras foi eliminado da Libertadores, o Endrick começa a jogar. O Abel usou o Endrick de ponta direita, até de ala direita algumas vezes. Quando ele traz o Endrick para jogar por dentro, o Endrick floresce. Dupla de ataque, o Palmeiras floresce e o Palmeiras é campeão, com o Endrick sendo o melhor jogador daquela arrancada. São vários exemplos. A gente às vezes pede segundo atacante, a gente pede meia também. O Estevão é um cara, ele é camisa 10, eu falo isso aqui há muito tempo. Pode jogar aberto, o cara é tão craque, você botar o Estevão de lateral direito, ele vai arrumar alguma coisa. O Estevão é camisa 10, deixar ele só aberto lá é desperdício de talento. Então, é um cara que eu vi ele na base, de 10. Ele já falou isso. Ele já falou isso. Assim, claro que ele não tem a característica de ele não é um atacante, né? Então, ele tá jogando muito ali. Eu acho que ele vai continuar jogando muito ali, mas se der liberdade para ele flutuar por dentro, para resolver problemas da cabeça dele, alguns técnicos eu acho que tem que entender, eu não tô falando do Abel não, tá? De vários. Que o jogador, o craque, ele sabe muito mais que você. Na hora ali de resolver por dentro, de pensar rápido, ele é muito mais importante que a sua tática. E são esses craques que eles fazem isso. Por dentro, o cara pensa uma coisa que ninguém pensa. Não vai estar na sua apostila, não vai estar na sua prancheta, não vai estar no seu quadrinho. Vai ser o cara que vai resolver. É o caso do Estevão. Aí é uma combinação de sabedoria com humildade, que é rara no ser humano de forma geral, sim, tá? Você ter sabedoria e humildade. Qual é a sabedoria? Poxa, o melhor é tê-lo ali naquela posição que não é a que eu gostaria, mas é onde ele é. Qual é a humildade? Chegar e ceder a essa ideia. Essa semana, até para ilustrar um pouco o que o Conrado está falando sobre o Estevão, o Abel fez uma observação na entrevista de que ele dribla 1, ele dribla 2, ele dribla 3, porque vão aparecendo jogadores e muitas vezes ele vai, usando uma expressão, você que é fã do rádio, ele deriva da ponta para o meio. Deriva da ponta ele vem cortando, que ele vai para dentro. Sim. Não é? Ele não faz muitas vezes o papel do ponta clássico, que é eu vou tentar o fundo e a partir da minha proximidade com a linha de fundo eu faço o cruzamento. Agora, tem isso, né? Muitas vezes está se levando o jogador driblador para o lado do campo. É isso. É um conceito, não é um conceito. Se for magro e rápido, então... É lado do campo. Não pode ter meia, só pode ser lento e devagar. E aí, mas isso está refletindo na seleção. Você sabe quem é que começou jogando futebol, aberto? Na base já começa assim. Lá atrás já começa assim. Então, quem começou jogando aberto, lá no Vitória da Bahia, foi o Bebeto. O Bebeto jogava aberto. Aos poucos, o Bebeto foi jogar por dentro e com um outro detalhe. Como o Bebeto tinha um peso de graveto, você não pode reter muito a bola. Você tem que... Agora, a antevisão que o Bebeto possuía era um negócio que desconcertava. Cracaça de bola. Exatamente. Vai lá perguntar para o Romário qual foi o melhor companheiro que você teve. Poxa, olha com quem o Romário jogou. Não é? E ele mesmo, o Romário, já disse isso. Bebeto foi o melhor companheiro que tinha. Por quê? Porque o Bebeto tinha uma compreensão
apuradíssima do jogo, com aquela leveza toda. Hoje, provavelmente, haveria uma insistência para que o Bebeto fosse ponta direita. Não é? Para tentar o drible, tentar o cruzamento. É você rever conceitos. Eu acho que o futebol, o tempo inteiro, especialmente os técnicos, você não pode ser refém das suas ideias. É aquilo que eu estava conversando com vocês, permito aqui, assisti a um filme semana passada chamado O Conclave, em que em determinado instante o Papa morre e tem que escolher o seu sucessor. E o cardeal que vai conduzir a votação diz: eu espero que aquele que foi eleito como Papa não seja uma pessoa com 100% de certeza na vida. Porque a certeza é o caminho mais curto para o erro. Que é isso? Não. Se por acaso o treinamento te diz: poxa, eu estou pensando errado, ele aqui vai ser melhor. Tudo isso por causa do Paulinho. O Paulinho hoje passou a sua mensagem de forma muito educada, sem ser grosseiro, até porque ele não é esse tipo de jogador beligerante, nada disso. Não, foi... Nada disso, ele só foi disse... na classe, ele foi na classe. Exatamente, onde eu me sinto ele falou, natural. Já joguei na ponta, mas... Exatamente. Ele botou, mas o Abel vai saber usar, o Abel é maravilhoso, mas ele deu o recado, eu gosto aqui. Aí cabe a quem vai comandar ter também um pouco de a combinação que é rara, repito, sabedoria e humildade. É raro, é artigo de extinção no comportamento humano. Mas quando você tem, funciona muito bem. Ele chegou, oficialmente Paulinho é apresentado no time do Palmeiras. Hoje foi a coletiva de imprensa da apresentação do time de Paulinho no time do Palmeiras. Ficou interessado, quer saber tudo que o Paulinho falou, o que a mídia falou sobre essa apresentação do jogador? Então assiste esse vídeo até o final. Tivemos um problema aí na entrevista do Paulinho, já a gente volta com mais detalhes. Tá aí a apresentação do novo jogador do Palmeiras. Acho que o mais interessante, a gente vai voltar já a falar do Corinthians, mas o fato, né, tá na hora, ao vivo a apresentação, é que ele tá falando, infelizmente deu um problema no áudio lá, ele tá falando que joga de centroavante, né, Veloso? É isso que a gente queria ouvir, né, Fernandinho? Sim, é isso que deu um probleminha. A turma tinha que perguntar, e o Nicolete perguntou. A gente tava querendo ouvir isso, com certeza o torcedor do Palmeiras também queria saber, né, dessa condição, porque vem cobrando esse 9 há muito tempo. A solução pode estar aí, vai demorar um pouquinho, mas uns 2 meses, né, porque tá se recuperando, tem lesão, mas se ele se adaptar ali, porque se o Abel fez o Rony jogar como 9, não é nenhuma crítica pro Rony, é porque ele não era dali, ele era de mais ponta. É necessidade. O Paulinho já está mais adaptado. E o Rony conseguiu fazer esse 9, aliás, é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. Então, para adaptar um atleta que tem a capacidade que tem o Paulinho, sem dúvida que é muito mais fácil. É o cara, né, gente? Ele tem muita qualidade, né? Muito mais qualidade do que o Rony. Essa é a realidade. O Rony joga pela beirada e eu tô com o Veloso. Se o Paulinho entender, né, a função de fazer esse 9 aí e conseguir fazê-la bem feita, não tenho nem dúvida. O cara fez 50 gols em 2 anos. O pior ano da carreira dele foi ano passado, onde ele jogou machucado. E a gente percebe que com essa palavra do Paulinho, que isso, talvez isso justifique a procura por um meia, né, e não tão intensa por um centroavante, né? O Palmeiras insiste, Matheus Pereira, Andréas Pereira, né? Estava atrás de um meia, então Claudinho, acho que por isso justifica. Claudinho, que não vê. Claudinho aí, acho que é por aí, né, Gustavo? É por aí, Fernando, mas precisa de mais um camisa 9, né? O Flaco Lopes não vem mostrando um bom futebol. Tem o Thales, mas precisa de mais um, Fernando. Precisa de mais um. Primeiro, porque não é a posição que o Paulinho está acostumado a jogar. Segundo, que o Paulinho, a previsão dele voltar para os gramados é a partir de maio. Então aí tem alguns meses ainda de recuperação para o Paulinho e precisa ver como é que ele vai voltar. Porque geralmente, quando o cara volta de uma lesão que é um pouco mais grave, o cara precisa de um tempo para readaptar, o cara precisa de um tempo para pegar ritmo de jogo. Então, eu não tenho dúvida que é um cracaço de bola o Paulinho. Mas ele precisa de um pouco de tempo, a torcida vai ter que ter um pouco de paciência com ele para ele poder e entrar nessa engrenagem aí do Palmeiras, que você está vendo que no começo do ano ainda tá tentando... Você vai me permitir descortar. Cracaço acho que é muito. É um craque. Hoje qualquer jogador virar craque, a gente tem que tomar cuidado. Ele é bom jogador. Craque eu não sei. Eu acho que ele está num degrau acima, Fernando. Eu acho que ele é muito bom, Fernando. Isso. Não é o bom e ainda não é o craque, mas pode se tornar. Não é o maivado, né? Fernando, para mim, em 2023, a melhor dupla de ataque do país era Paulinho e Hulk. Eu sei. A melhor dupla de ataque. Para mim, é um jogador muito acima da média. Muito acima da média. E o Palmeiras não tinha um jogador com essas características do Paulinho.
Eu concordo, eu só acho que a gente tem banalizado demais a palavra craque. Eu acho que é cracaço, eu acho que faz tempo que a gente tem bons jogadores, mas a gente não tem craques. Enfim, é um grande jogador, tomara que dê certo e vire um craque com a camisa do Palmeiras, é o que a gente torce. Vitória Leite, tá? Falando bastante sobre o Neymar, que está vindo ao Brasil, e também o Pedro Caixinha, que conversou com o JJ sobre o atacante brasileiro. Agora tem o Vinícius Nicoletti trazendo informações pra gente do Palmeiras e a despedida do Rústico, é isso, Vinícius? Fala, Bruno, Estamos abraço pra você, abraço pra todos Futebol os companheiros. 300, Rony está indo para o Al Rayyan, ele deve já viajar nesta sexta-feira. Palmeiras fechou um acordo com o Al Rayyan, o time do Qatar, que é o time comandado pelo Arthur Jorge, que saiu do Botafogo, campeão brasileiro na temporada passada, uma venda de 6 milhões de euros. Vai entrar 50% nos cofres do Palmeiras, porque o Rony tem uma parte e o Atlético Paranaense tem outra. O Rony assinando contrato por 2 anos e meio com o time do Qatar. Esta é a sexta saída do Palmeiras. Jogadores importantes estão deixando o clube. Zé Rafael, Dudu, o Lázaro, que também já saiu, Vitor Reis, esse não estava no plano, o Palmeiras contava com ele nessa temporada, mas veio a proposta do Manchester City. Mas o fato é que são 6 jogadores deixando o clube e o Palmeiras segue no mercado em busca de contratações. Você já destacou ontem, a gente já falou, ainda não desistiu da situação do Andréas Pereira. O Palmeiras espera aí o fechamento da janela de transferência da Europa na semana que vem. Se não chegar proposta para o Andréas Pereira, o negócio pode esquentar, mas também tem todo o pessimismo aí da Leila Pereira, que está nessa negociação já há quase 2 meses e sabe que não é fácil trazer o jogador do Fulham. E o Palmeiras no mercado também em busca de um zagueiro e um centroavante. Então, Rony vai deixando, mais um atacante, um jogador que vem jogando como referência na área, e o Palmeiras no mercado em busca de contratações, principalmente esse camisa 9. A gente segue por aqui, Bruno, daqui a pouquinho então a apresentação do Paulinho a partir das 1h da tarde. Toda essa informação aí sobre a possível saída para o Al Rayyan do Qatar, o time do Jorge, do Arthur Jorge, ex-Botafogo. O Rony teria acertado as bases salariais com o clube e estaria para viajar para o Qatar. Aí que está a questão. O Gustavinho, nosso produtor, falou com o pai do Rony, o Hércules, nessa madrugada e disse que ainda não havia chegado as documentações e passagem para ele poder ir para o Qatar. E aí é o problema. Amanhã, dia 31, encerram-se as inscrições lá no Qatar. Então o Rony teria que viajar no máximo até às 20 horas de hoje, às 8 da noite, aqui do Brasil, com direção ao Qatar. Lembrando que lá são 6 horas à frente e uma viagem ali em média de 15 horas até o Qatar. Então, se o Rony não conseguir viajar hoje, a partir das 8 da noite, o negócio pode não dar certo. Aí o Rony fica continuando no Palmeiras buscando um novo clube aí para seguir o seu destino na temporada de 2025. Então, por hora, a informação é essa. Daqui a pouco o Paulinho se apresenta aqui e o Rony com um passo de espera em relação ao horário para poder saber se ele vai conseguir ou não embarcar para o Qatar. Obrigada pelas informações. Estão ainda algumas pendências, mas a princípio tudo indica que o Rony pode ser reforço do futebol do Qatar. Vai jogar lá, sendo comandado pelo Arthur Jorge, se tiver alguma mudança de planos. Enquanto não assina, não tem nada definido. Para mim faz muito... Agora, seria bom para ele, que queria sair do Brasil, queria uma valorização salarial, que ele já ganha bem, mas vai ganhar mais ainda. E ao mesmo tempo o Palmeiras sinaliza abertamente que não quer contar mais com o Rony. Já o Zé Rafael, como bem disse o Vagnão, saiu, foi pro Santos. Para centroavante, como esses casos de lateral e volante. Vai sair pela porta da frente, né? Sai, com certeza. Mas o Rony sai pela porta da frente. Mais ou menos. Como mais ou menos? Por que mais ou menos? Cara, eu tenho o maior respeito do mundo pelo Rony. O Rony, pra mim, é um cara incrível, tá na história do Palmeiras. E foi um cara muito injustiçado em muitos momentos pela torcida. Eu penso isso, tá? Mas da forma que foi essa negociação final, o torcedor ficou chateado com ele. O torcedor ficou... Porque é o Rony que... Com ele? Claro, o Rony que... Mas o Palmeiras deixou claro. A forma que foi esse final... Claro, assim, ele não vou jogar no Boca. Aí tinha negociação com o Fluminense. O Boca, a medida salarial não foi, que queria ganhar o direito dele. É o direito dele, só que o torcedor ficou incomodado. Chegou... Tem que aceitar. O que o cara tem que fazer? Eu só estou falando que o torcedor ficou incomodado. É só você ver a repercussão que deu. Vamos falar do Botafogo. Incomodado com o Abel Ferreira. Eu só quis dizer isso. Eu acho que é um movimento errado do Rony ter ido pro Qatar. Ele poderia ter ido pro Santos, que ele jogaria, poderia ter a presença do Neymar, que agregaria o futebol dele. Eu acho que ele se daria bem no Santos. Vai lá, prefiro o dinheiro do que a questão técnica. Direito dele, tá tudo certo, sucesso pra ele. É isso. Não tá errado também, tem 29 anos. Vai ser realmente concretizada a negociação, mas parece que sim. Se ele vai até o Qatar, a expectativa é que isso aconteça. O Zé Rafael eu não entendo, tá?
Eu sei que ele jogou menos ano passado por uma questão física, mas assim, se machucou. O Palmeiras meio que rifou esse jogador. Eu tenho dificuldade de entender essa A, o Rony pra mim tá certinho, 29 anos, vai ganhar dinheiro. E o Rony, agora, na minha opinião, tem muito futebol ainda. É A gente viu várias coisas do Rony. Gol de bicicleta que todo mundo dizia, imagina, não vai fazer, foi lá e fez. Ele é um cara, ele é um cara que ele é persistente, ele se joga em campo, ele vai até o final, ele luta pelo time. do Palmeiras na Libertadores, acho que talvez o Veiga tenha passado ele, mas ele tá ali. É um cara muito decisivo em Libertadores nos últimos anos. Muito bem. Pessoal, o Palmeiras apresenta oficialmente Paulinho, né, aí como seu novo reforço do elenco, né? Paulinho, que veio do Atlético Mineiro por cifras astronômicas, né? Veio por uma bagatela astronômica aí, né? E agora é oficialmente jogador do Palmeiras, apresentado aí, foi pra mídia, falou, né? Teve entrevista coletiva e agora é sim oficialmente jogador do time do Palmeiras, né? O que é que vocês acham aí? Qual a sua expectativa para o Paulinho, né? Vocês acham que o Paulinho vai sim desempenhar um bom futebol no time do Abel Ferreira? Vocês acham que o esquema do Abel Ferreira, o esquema tático do Abel Ferreira se encaixa com o estilo de jogo do Paulinho, né? O que é que vocês acham a respeito sobre isso, né? E tem também a informação que o Rony, sim, o Palmeiras encaminha a venda do Rony para o Al Rayyan, né? Time do português Arthur Jorge, que deve desembolsar cerca de 6 milhões de euros, né? Uma boa bagatela. Do que está enganchando aí um pouco, que está impedindo um pouco, é que o Palmeiras quer permanecer com um pouco ali da porcentagem do jogador, né? Um pouco ali, digamos, com os 20% dos direitos econômicos do jogador. Então isso significa que o Palmeiras tem esperança que o Rony se dê bem e ainda seja vendido para um outro clube ou numa renovação de contrato aí, né? Tenha seus aumentos e o Palmeiras ganha alguma coisa aí em cima ainda do jogador. Mas 6 milhões de euros não tá nada mal aí para o time do Palmeiras, né? Digamos que hoje 6 milhões de euros está equivalente aí a praticamente 36 milhões de reais. E aí, o que é que vocês acham? O Palmeiras está fazendo certo em vender o Rony? Ou vocês acham que o Palmeiras deveria segurar o jogador aí por mais uma temporada? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, né? Deixa aqui nos comentários também o que é que vocês acham, se o Paulinho vai dar certo ou não no time do Palmeiras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!